Fala galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Alan e a gente vai estudar hoje funções inorgânicas. Mais especificamente falaremos sobre ácidos. E agora, nesse primeiro quadro, a gente vai fazer a diferenciação das teorias de ácido segundo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, ok? Você sabe a diferença dessas teorias? Não? Então fica comigo aqui que você vai aprender agora. Vamos começar pela teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, uma substância em meio aquoso, ela sofre ionização, liberando como cátion o íon H+. Então, ácido é uma espécie que em meio aquoso sofre ionização, liberando como cátion exclusivo um H+, tá? Então, eu tenho a liberação do H+ em meio aquoso, tranquilo? E uma base, aproveitando aqui já para falar, base é toda espécie que em meio aquoso sofre dissociação, liberando como ânion o OH-. Então, olha só, aqui a gente já tem dois nomezinhos aqui importantes que a gente vai trabalhar mais adiante, mas já para você saber, ionização é quando você tem um composto molecular e essa ligação ela é quebrada formando íons, tá? Esse processo aqui, ele é um fenômeno químico. Aqui eu tenho um fenômeno químico e a dissociação, eu tenho um composto iônico, tá? E aí, quando eu coloco esse composto em água, ele sofre apenas dissociação, tá? Então aqui é um fenômeno físico, só para vocês saberem, mas a gente vai trabalhar isso aí mais adiante, fica tranquilo, não tem problema, ok? Então, ácido é uma espécie que em meio aquoso sofre ionização e libera o cátion H+. Tranquilo. O que acontece? Eu posso representar esse meio aquoso aqui, ó, dessa forma. HCl, a água em cima da seta ou embaixo da seta representa o meio aquoso, tá? Vai sofrer a ionização, vai formar o íon, nesse caso cátion com carga positiva, e o Cl-, que é o ânion, com carga negativa. E esse aqui de meio aquoso. Tranquilo? Então, isso é o que acontece na teoria segundo Arrhenius. Beleza? Agora vamos partir para a teoria de Bronsted-Lowry. O que acontece? Um ácido, para ele, é uma espécie doadora de prótons, o H+, tá? Por que a gente chama prótons, o H+? O hidrogênio, o elemento hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, ele tem número atômico 1. Então ele tem um próton no núcleo e ele tem um elétron na eletrosfera. Quando ele perde esse elétron, ele forma o H+, tá? Por isso que a gente chama de próton, que ele tem apenas um próton no núcleo dele, ok? Então quando você ouvir dizer teoria protônica, a teoria de Arrhenius e de Bronsted-Lowry são teorias protônicas, que falam de prótons, tá? Já a teoria de Lewis, que a gente vai ver depois, ela é uma teoria eletrônica, tá? Fica tranquilo que a gente vai ver isso aí devagarinho, tá? Então, ó, espécie doadora de prótons são os ácidos. Espécies que recebem esse próton, receptora de prótons, são as nossas bases, beleza? Então, vamos dar uma olhada como que fica isso aqui nessa reação ali em cima. Então, vamos lá. Tenho aqui uma reação, beleza? E a gente vai analisar o seguinte, quem é que está doando o próton e quem é que está recebendo? É isso que eu quero saber. Simples. Vou olhar aqui, ó. Se eu olhar esse par conjugado aqui, ó, eu vou ver que a água, por ela ter par de elétrons livres, esse próton vai sair daqui e vai para a água. Tranquilo? Então, ó, quem está doando o próton, quem está entregando o próton, quem é? Doador de próton é o meu ácido. Então, eu sei que esse cara aqui, ó, vai ser o meu ácido. Quem é que está recebendo? É a água. Então, ó, quem recebe é a base. Então, aqui eu vou ter a minha base. Beleza? Doou é o ácido, recebeu o próton é a base. E aí,
Quando essa base recebe o próton, vai formar esse cara aqui, ó, H3O+, que a gente chama ele de hidrônio ou hidroxônio, ok? Hidrônio ou hidroxônio. Vamos ver agora, analisar essa outra reação aqui embaixo, ó. O que acontece nessa outra reação? Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, a amônia tem um par de elétrons livres aqui no nitrogênio. Então eu tenho a amônia que vai fazer o quê? Ela vai receber um próton da água. Então, um próton da água vai para a amônia. Vai formar quem? O cátion amônio. Amônio. Aqui é amônia e lá é o cátion amônio. Ok? Então, beleza. A mesma coisa eu vou avaliar. Quem doou o próton é o ácido. Quem foi que doou o próton agora? A água. A água doou o próton. Tá? E a amônia recebeu esse próton. Quem recebe é a base e quem doa é o ácido. Tranquilo? Percebe o seguinte, galera. Nessa reação aqui de cima, olha o que aconteceu. A água, ela recebeu o próton nessa reação aqui de cima. E na reação de baixo, a água doou o próton. Então, a gente repara aí que a água, ela ora se comporta como base, ora se comporta como ácido. Para esse tipo de comportamento, a gente chama de um comportamento anfótero, tá? Ora se comporta como base, ora como ácido. É um comportamento anfótero da água. Beleza? E a gente pode observar também nas duas equações o par conjugado. O que seria esse par conjugado? Esse par conjugado você vai conseguir identificar de maneira mais fácil se você reparar a diferenciação por apenas um hidrogênio. Você vai ter aqui uma substância com uma característica e do outro lado da seta uma substância que vai diferenciar dela por apenas um hidrogênio. Fica mais fácil. Então, olha só. Aqui desse lado eu tenho o ácido, que é o HCl. Eu vou olhar do outro lado quem é parecido com esse cara aqui que perdeu ou ganhou, no caso, que tem a diferença de um hidrogênio. Você vai ver que é esse cara aqui, ó. Então, o HCl tem como par conjugado o Cl-. Então, aqui ficaria HCl barra Cl-. É o par conjugado do HCl, tá? Ácido e base. E aqui eu tenho a água, que é a base, que vai estar conjugada com o hidrônio, tá? Que tem uma diferença de apenas um hidrogênio. Então, ali eu vou formar o par conjugado. Que par conjugado? H3O+, e a água. Tranquilo? O que eu tinha colocado aqui embaixo. Ó. Então, formou esses caras aqui. Beleza? E aqui, eu tenho a amônia, que vai diferenciar do amônio por apenas um hidrogênio. Então, é o meu par conjugado, base e ácido. E aqui eu tenho a água, que vai perder um próton, então vai diferenciar da hidroxila por apenas um hidrogênio. É o outro par conjugado, ok? Ácido e base. O que acontece? Quando a gente tem uma situação desse tipo, a gente tem um par conjugado, se o ácido for forte, a base vai ser fraca, tá? Desse par conjugado. Se o ácido é forte, a base é fraca. Se a base é forte, o ácido vai ser fraco. Se for difícil para vocês identificarem quem é o ácido e quem é a base, pensa no seguinte, o ácido vai ser, ó, de onde ele saiu, da onde que o próton saiu. Você vai fazer essa análise. Da onde que o próton saiu? Saiu daqui, HCl, saiu, foi para a água, então da onde que ele saiu é o meu ácido. Para onde ele foi? Foi para a água, então a água é minha base, beleza? Então, da onde ele saiu, ácido, para onde ele foi, é minha base. E assim você consegue identificar numa reação qual é o ácido, qual é a base, para conseguir achar o par conjugado, que é muito cobrado também no vestibular, você vai ver que vai ter uma diferença de apenas um hidrogênio na estrutura daquele composto. E você consegue identificar melhor. Tranquilo?
Então, vou sair da frente, você printa aí a tela e a gente vai continuar daqui a pouquinho. Vamos dar continuidade então, a gente viu o conceito de Arrhenius e a gente viu o conceito de Bronsted. Vamos ver agora o conceito de Lewis, tá? O que é um ácido segundo Lewis, beleza? O que acontece? No conceito de Arrhenius, o ácido é a substância que em meio aquoso libera o cátion H+, e uma base libera o ânion OH-. Segundo Arrhenius, eu preciso do meio que? Aquoso. Então, é um conceito limitado, eu preciso do meio aquoso, ok? Depois veio o conceito de Bronsted, que é um pouquinho mais abrangente, que ele fala o seguinte: ácido é a espécie capaz de doar o próton, tá? O H+. E a base é a espécie capaz de receber esse H+, beleza? Vamos ver então o que é o conceito de Lewis, que ele consegue abranger todos eles, tá? Se a gente colocar uma teoria de conjuntos, a gente tem o menos específico aqui, né? O mais limitado, que é o de Arrhenius, conceito de Arrhenius. Depois a gente tem o conceito de Bronsted, que consegue pegar a parte de Arrhenius também, e o Lewis, que consegue pegar todos eles. A gente vai ver, fica tranquilo que a gente vai ver cada um dos exemplos aqui e eu vou fazer essa associação, beleza? Então, olha só, o conceito de Lewis, de ácido de Lewis, é um conceito eletrônico, tá? A gente vai falar sobre elétrons. E aí, o que é um ácido para Lewis? Ácido é uma espécie deficiente em elétron. Então, se a gente parar para analisar, todo cátion, todo átomo com carga positiva, né, cátion, ele é deficiente em elétron, porque ele tem carga positiva justamente porque ele perdeu elétron e fica positivo, tá? E uma base, ela é rica em elétron, ela tem elétron suficiente para ceder elétron, ok? Então, os ânions que têm carga negativa porque eles ganharam elétron, então eles conseguem ceder esse elétron. Vamos pensar o seguinte, galera, o conceito de ácido para Arrhenius e para Bronsted, a gente tinha a relação do H+. Já para o conceito de Lewis, a gente não pode acabar não vendo esse H+. Mas vamos analisar o que tem ali por trás desse conceito? Seguinte, o hidrogênio, né, ele tem um número atômico igual a 1. Então ele tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, ele fica sem elétron nenhum e fica apenas com um próton no seu núcleo, ok? Então, esse cara aqui, ó, a gente até chama ele de próton, né? Quando a gente fala que tem uma transferência de próton, é a transferência do H+, né? Por isso que a teoria de Arrhenius e Bronsted é uma teoria protônica, porque a gente está falando o tempo todo do H+. Então, pensa o seguinte, o que acontece? Para esse cara aqui ficar estável, ele tem que adquirir a configuração eletrônica do hélio, que é o gás nobre mais próximo dele, ok? O hélio tem 2 elétrons na sua camada, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então o que acontece? Ele vai querer receber 2 elétrons. Então, ácido para Lewis é a espécie deficiente, a espécie que quer receber 2 elétrons, e a base é a espécie que tem 2 elétrons, um par de elétrons, para ceder em forma de ligação dativa, ok? Esse é o conceito para Lewis. Então, a base ela vai ceder elétron formando uma ligação dativa com o ácido. Então, vamos dar uma analisada nessa reação aqui, que a gente já viu essa reação no conceito de Arrhenius e de Bronsted. Vamos ver o seguinte, o que acontece se eu pego aqui o ácido clorídrico, tá? E coloco para reagir com água. O cloro, ele é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio, vai puxar o elétron para ele. Então ele vai ficar com carga negativa e o hidrogênio vai ficar com carga positiva. O que vai acontecer? As moléculas de água em volta desse composto vão se aproximar do hidrogênio e vão fazer o seguinte, vão quebrar essa ligação, né? Como a água tem par de elétrons livres, o que vai acontecer? Ela vai ceder esse par de elétrons para o hidrogênio, formando uma ligação dativa com ele. E aí vai formar quem? Vai formar esse cara aqui, ó, H3O+, tá? Nesse caso aqui eu tenho o meu ácido, que é a espécie que recebe, ó, deficiente em elétron, vai receber o par de elétron, é o ácido, continua sendo ácido, beleza?
E aqui, que está doando o par de elétron, é minha base. Ok? Então, a água vai ser a minha base e o ácido o HCl vai ser o meu ácido. O que acontece? Eu consigo explicar a teoria de Lewis, eu consigo explicar o que aconteceu na teoria de Arrhenius e a teoria de Bronsted-Lowry, beleza? Até aqui, tudo a mesma coisa, tá? Relacionado com o hidrogênio ali também. Agora, vamos dar uma analisada nessa outra reação aqui, ó. Tenho aqui a reação, logo de cara você já vê, não tem água naquela reação. Se não tem água, a gente não pode classificar como ácido ou base de Arrhenius, porque eu preciso do meio aquoso para poder fazer essa relação. Se eu não tenho, esse cara aqui já fica cortado, fica de fora. Mas eu consigo, através daquilo ali, explicar a teoria de Bronsted e de Lewis naquela reação. Vamos ver o que acontece? Lembra na teoria de Bronsted o que acontece? O cara que tem capacidade de... Ó, esse cara aqui tem par de elétrons livres, então o hidrogênio vai caminhar para cá. A espécie que está doando, da onde saiu, é o meu ácido. E a espécie que recebeu vai ser a minha base, beleza? E aí eu consigo formar o que a gente chama de par conjugado, que vai ser diferenciado por apenas um hidrogênio, tá? Como eu havia dito, beleza? Aqui eu tenho o par conjugado. Mas vamos dar uma olhada na teoria de Lewis a respeito disso daqui. O que acontece? Aqui eu tenho amônia com um par de elétron aqui livre, beleza? O ácido clorídrico, eu sei que o cloro fica negativo, o H fica positivo, então esse cara aqui vai pegar o par de elétron dele e vai ceder esse par de elétron para o hidrogênio, fazendo uma ligação dativa, e vai formar quem? O NH4+, beleza? Se esse cara aqui, ó, tem elétron e está cedendo o elétron para o HCl, significa que esse cara aqui é o ácido e esse cara aqui é a minha base. Então aqui eu tenho o meu ácido, que é a espécie que recebe o par de elétron. Quem recebe o par de elétron é o ácido, beleza? E quem doa, né, quem cede o par de elétron é a minha base. E a gente vai ver que quem recebe elétron, ele é um eletrófilo. E quem doa elétron, quem cede elétron, é um nucleófilo. Beleza? Então, nucleófilo quer ceder elétron. Eletrófilo tem afinidade ao elétron, quer receber o elétron. O ácido é um eletrófilo e a base é um nucleófilo. Tranquilo? Então, nessa reação aqui, eu consigo utilizar o conceito de Bronsted e o conceito de Lewis. Ok? Só que o que acontece quando eu caio nessa outra reação aqui? Olha só, tenho água aqui? Não tenho água, não posso utilizar o conceito de Arrhenius, tá? Aqui tem transferência de prótons? Alguém recebe prótons, o outro doa prótons? Não, eles estão se unindo, então já não posso usar também o conceito de Bronsted, tá? Então o único conceito que posso explicar isso aqui é o conceito de Lewis, conceito eletrônico. Então vamos ver o seguinte, a amônia, a gente sabe que ela está na família 5A, ela vai ter então 5 elétrons na camada de valência. Ela fez 3 ligações aqui, ó, já gastou 3, sobrou 2. O boro está na família 3A. Para completar o octeto dele, ó, está fazendo 3 ligações, eu preciso receber um par de elétron aqui. E aí vai formar esse composto, ó, H3NBF3. Vai fazer uma ligação dativa aqui com a amônia. E aí, gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Fica de olho que vai ter novos vídeos falando ainda sobre esse assunto, ácidos e bases, funções inorgânicas. Então, ó, vai ter uma sequência aí de vídeo a esse respeito. Não perca, já se inscreva no canal para receber, aperte no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fica de olho e bons estudos. Valeu!